Olá, olá. Lembrando que as lives que foram feitas estão lá no YouTube. Tá lá, Quintal Personal, vocês acham lá. Obrigado pelo retorno, Lisângela. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Como você está? Então, estão todos lá no YouTube, Quintal Personal. Você encontra lá as lives anteriores que foram feitas. Da semana passada, que foi falado sobre Alzheimer e Parkinson. Na outra foi falado da importância da massa muscular, né, para a nossa saúde. E as outras também estão lá, né? No começo também foi falado sobre a influência do sono, os hormônios para o emagrecimento e massa muscular. Também está lá no YouTube. Olá, Li, tudo bem, Lian? Tudo bem, Li? Está lá no YouTube. E também tem algumas mais antigas lá também, quando eu fui fazendo uns testes lá no período da pandemia. Beleza? Então hoje nós vamos falar sobre o tema avaliação física. Qual a importância da avaliação física para a gente, para vocês, para mim também é importante. Qual que é a importância, na verdade, né? Já respondi que é importante, né? Mas tudo bem. Nós vamos responder daqui a pouquinho. Temos ainda 2 minutinhos antes da gente começar. Olá, Lucas, tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Olá, João Paulo, tudo bom? Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí, pergunta, já vou responder antes de a gente começar a live. Se tiver alguma depois, também pode mandar ali também, tá? E durante a live, se eu conseguir ver alguma pergunta aqui, eu conseguir responder, eu vou responder. Senão, espera um pouquinho no final, manda de novo, eu respondo, tá? E aí, galera, tá tudo bem? Tudo legal? Tudo jóia? Espero que esteja tudo bem com vocês, tenham passado bem o dia, que o dia tenha sido bem produtivo a todos, tá? Ó, 1 minutinho nós vamos começar, tá? Não vamos prolongar muito hoje o início, que semana passada eu demorei, hoje eu liguei um pouquinho aqui adiantado. Vamos ficar a luz de luminária novamente, que eu achei que ficou melhor que a luz luminária, ficou um pouquinho mais natural, então nós vamos usar luz de luminária. Caso vocês acham que está escuro, me dá um toque, eu tento ligar aqui uma luminária aqui pelo computador, tá? Obrigado, Andressa. Então, tá bom, então nós vamos começar já, ó. Vamos começar, então. Galera, boa noite a todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui presente. Eu sei que o horário não é muito bacana, mas infelizmente o único que eu tenho para dar, passando algumas informações para vocês, em forma de troca aí de perguntas, respostas, até mesmo levando alguns temas interessantes aí para vocês, né? Como é de praxe, o nosso objetivo aqui é explicar as coisas, não necessariamente aprofundar muito, então vocês vão entender qual é a importância, se tem, se não tem, da avaliação física, e o que ela nos dá de interesse, por onde começa a avaliação, como que é, como não é. Hoje vamos explicar um pouquinho isso daí, que às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas sobre a avaliação física. Tá? Então vamos lá. A avaliação física, ela é composta por várias partes, são várias partes que compõem uma avaliação física. Tá? Então, uma delas que a gente normalmente inicia, é a anamnese. O que é uma anamnese? São perguntas. Olá, Rafa, tudo bom? São perguntas que nos traz recordações, memórias sobre alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um questionário aqui, deixa eu pegar aqui que eu esqueci de pegar. Um questionário simples, que todo mundo que inicia aqui responde, tá? Que eu tenho algumas coisas básicas aqui, né? Como primeira parte, está relacionado se você faz atividade física ou se você tem faz alguma alimentação. Então, por exemplo, já praticou atividade física? Então, preciso saber se você tem alguma gama motora, se você não tem. Você já praticou algum exercício? Então, normalmente você tem uma gama motora, ou seja, você já tem experiência motora. Lá, Silvia, tudo bom? Silvana, você tem uma experiência motora
de movimentos que vai me ajudar, vai me facilitar na montagem de treino, tanto para iniciante, ou intermediário ou avançado. Então, tem uma gama ali. Aí pergunto qual que você já praticou. Você colocar musculação fica mais fácil. Você colocar uma outra modalidade também facilita a você ter. Olá, Felipe. Você ter essa gama, você ter facilita para eu montar o seu treino, porque você já tem habilidade motora para estar fazendo o exercício. Lógico, a execução é uma coisa, você ter habilidade a fazer são outras. Então você já sabe o que é flexionar um braço, você sabe o que é esticar, você sabe o que é agachar. Então já fica mais fácil a gente conseguir fazer. Duda, tudo bem? Sandra, tudo bem? Então já facilita. Outra pergunta normalmente que tem aqui é se você pratica atualmente. Por quê? Eu preciso saber se você está praticando, então você tem a memória motora ativa, você está usando essa parte motora, então já me facilita também a montagem de treino. E quais que estão? Você pratica atualmente? Você pratica musculação, quer dizer que você não é, boa noite, não é um iniciante, você já é um intermediário, já é um avançado, então eu já sei qual estágio você se encontra atualmente na musculação, por exemplo, aqui na musculação. Se for uma outra atividade, a pessoa vai saber também se você já tem motor, se você está praticando uma outra atividade em outro lugar ou ali, que vai facilitar a direcionar o seu estágio de treinamento. A gente tem o iniciante, o transitório de iniciante para intermediário, um transitório intermediário para avançado e o avançado. Normalmente na literatura a gente encontra, não é desse jeito que é dividido, eu divido dessa forma. Mas na literatura você encontra na musculação a divisão como iniciante entre 3 e 6 meses, intermediário entre 4 e 1 ano e meio a 2 anos, avançado a partir de 2 anos, tá? Então eu subdivido em forminha diferente. Então aí eu pego aqui, eu vou perguntar, se falou lá, eu estou praticando, eu pergunto quanto tempo? Você me responde 6 meses. Então você está no transitório, acabando a transição, iniciante para intermediário. Vai começar o intermediário, uma transição. Então se você chega para mim, olá, tudo bom? Olá, Bruna. Você está na transição do intermediário, do iniciante para o intermediário. Aí eu faço um treino para ver se você realmente está no nível de transição, que eu vou passar um nível de transição, ou se você ainda está no nível intermediário, nesse nível iniciante. Então, por isso que eu pergunto o período que você se encontra, para poder fazer um ajuste de um treino inicial, para te conhecer, para poder fazer o ajuste. Então, por isso que é importante essas perguntinhas iniciais. Outro exemplo é você vai nutricionista. Então, se você quer um objetivo, na anamnese já vai me mostrar se esse objetivo a gente vai conseguir atingir de um jeito mais fácil, ou se nós vamos ter que encaminhar você para uma nutricionista. Tá? Então, a anamnese é isso daqui. Então, aí eu tenho aqui para eu saber se você tem diabetes, se você não tem diabetes, poder direcionar o treino mais para uma coisa ou mais para outra, se você tem ansiedade, se você tem depressão, se você está tomando algum remédio, saber também se você toma algum remédio, que aí interfere no tipo de treinamento. Resultado. Opa, isso aqui está uma bateria. Opa, voltou? Deu certo?
Voltou? Tá bom o som agora? Voltou o som? Galera, dá um toquezinho aí que eu vou ver o que aconteceu. Se não reinicio aqui, a gente começa já. Espera um pouquinho, já inicio. Voltou? Ah, então tá. Então vou fazer sem o fone hoje, tá? Então vamos lá. A avaliação física se inicia... Tá com áudio, gente? Tá tudo bem aí com áudio? Antes de eu reiniciar aqui de novo. Tá tudo legal aí? Bom, vou indo, ó. Tem um sinal aqui que tá dando de sim, então vou continuar aqui, tá? A avaliação física, ela é importante para a gente ter um padrão de início de treino, tá? Então, a gente inicia... Olá, Dani. Normalmente a anamnese se inicia... agora voltou. Beleza, galera. Obrigado aí. Olá, Fernando. Então, a avaliação física se inicia com uma anamnese. Normalmente, todo mundo começa com uma anamnese. O médico começa com uma anamnese. Pergunta, o que é anamnese com o médico? Você não vai preencher, ele vai começar a perguntar. Ô Luciano, como você está? Tudo bem? Ah, tudo bem. O que você tem? Ah, tem uma dor no joelho. Dor no joelho. O que é essa dor? Você tem quando? Ah, eu subo uma escada. Ah, tem dor no joelho, sobe a escada. Então já vai notando lá o que tem e já vai criando as suas respostas um pré-diagnóstico e ele vai depois avaliar para ver se confere ou não esse pré-diagnóstico dele. Um exame clínico ali, mexer no joelho, o tornozelo, para poder ver, tá? E aqui a gente faz perguntas, vocês me respondem, que nem aqui eu tenho essa anamnese inicial, que já fazem 15 ou 20 anos que eu fiz ela, mais ou menos, que eu criei essa anamnese, e ela tem um pouquinho de tudo, bem pouquinho mesmo, né? Estou até montando uma outra anamnese mais profunda, para depois a gente começar a usar no ano que vem. Então aqui eu inicio ela com o seu objetivo. Eu quero saber o que você quer do treino. Aí depois eu pergunto se já praticou. Por que eu pergunto isso? Para saber se você tem experiência de motor. Tá? Então de flexionar, experiência motora, jogou futebol, vôlei, basquete, então você tem uma certa experiência motora. Depois eu pergunto se você está praticando atualmente. Se você estiver praticando, por exemplo, musculação, eu vou querer saber quanto tempo você está praticando, que está aqui marcado também. Para eu poder saber que nível de praticante você é. Se você é um iniciante, um intermediário ou um avançado. Normalmente eu divido, além dessas três que está na literatura, eu coloco a transição de iniciante para intermediário e de intermediário para avançado. Por quê? Normalmente a literatura coloca iniciante em torno de 3 a 6 meses. Intermediário tem 4 a 1 ano e meio a 2. Então faço sempre essa... Olá, Isabela. Sempre faço essa transição. Coloco 3 meses iniciante, 2 meses aproximadamente, uma transição de iniciante para intermediário, que já começo a colocar já 2 exercícios juntos, tipo 2 pernas juntos ou 3. Né? Já começo a subdividir ela com uma forma, o treino para preparar para o intermediário. E normalmente depois eu faço uma preparação do intermediário para o avançado. São técnicas mais avançadas, a gente faz uma preparação. Tá? Então, a avaliação física se inicia, normalmente a minha, com anamnese. Uma observação, tem vários tipos de avaliação física. Tá? Então, tem pessoas que fazem anamnese, mas só simplesinho, perguntando se você já fez atividade física, se não fez, se está praticando, se não está, e se está tomando alguma coisa. Olá, Mário. A minha já é um pouquinho mais completa. Então, quero saber se você faz nutrição, se faz acompanhamento, se não faz acompanhamento, se toma remédio, porque para mim é importante saber se você toma. Porque eu preciso saber o que ele afeta, o que ele não afeta, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele está trabalhando dentro do seu metabolismo, para eu poder ver se o treinamento vai ajudar ou se não vai ajudar. Então, é um pouquinho mais completo, tá? Então, nós temos uma anamnese que eu uso aqui, que é um pouquinho de saúde, um pouquinho de nutrição e uma parte clínica, se você precisa ou não passar por médico antes de começar. Mas nós temos qualidade de vida, nós temos anamnese específica só de estresse, ansiedade,
para a pessoa mais idosa, específico para a pessoa mais idosa. Então tem vários tipos de anamnese, tá? Mesmo para gente que trabalha com avaliação física, trabalha na parte de esporte. Dentro da avaliação, nós temos essa primeira parte que é anamnese. A segunda parte, a gente vem com a parte de dobras cutâneas, que é uma avaliação para a gente saber como está o seu percentual de gordura. Circunferência, para a gente ter uma base de como se encontra o seu corpo em termos de relação cintura-quadril, por exemplo, que é uma relação para síndrome metabólica, problemas de síndrome metabólica e problemas cardíacos, né? Pescoço, que também nos dá esse parâmetro, se você pode ter, se você tem um alto índice de ter problemas cardíacos e síndrome metabólica. Síndrome metabólica é considerado como diabetes, hipertensão, colesterol, são essas doenças que a gente chama como silenciosas, tá? Então, dentro disso aí, a gente tem esses dois, que são os básicos, né, que a gente chama como avaliação. Eu coloco uma avaliação básica, que é a circunferência, né, pescoço, peito, braço relaxado, braço contraído, antebraço, cintura, abdômen, quadril, coxa proximal, medial, distal e perna. Tá? Então essa é a minha avaliação básica de circunferência, que essa é a normal usada para todo mundo. E nós temos a dobra cutânea, também que está na base, né, na avaliação básica, que é aquela que a gente pega a pinça e faz a dobra, né, que é costa, tríceps, bíceps, peito, axilar média, supra-espinhal, que é a parte um pouquinho mais atrás aqui na lateral do seu corpo, a crista ilíaca, que é um pouquinho à frente, a abdominal, coxa e a panturrilha, né? São as que eu tiro para a gente poder ter um parâmetro de dobra. Então essa daqui é a básica. Nessa básica, o que me dá de parâmetros importantes? Se você tem predisposição a ter problemas de síndrome metabólica e problemas cardíacos, me dá um parâmetro do seu IMC, tá? Peso e altura também é retirado, tá, gente? Esqueci dele. No seu IMC é retirado também para futuro, como que está, circunferência está a mesma coisa, só que se a dobra está diferente. Então isso vai me mostrar que você teve ganho de massa muscular. Se a circunferência está menor e a dobra também quando está menor, me mostra que você perdeu gordura e também massa muscular. Tá? Então isso aí é importante para a gente ter. Lá, Mayara, é importante para a gente ter um padrão, um parâmetro, se o treinamento está dando resultado ou não está dando resultado. Tá? E nós temos uma avaliação, que nem eu tenho uma avaliação um pouco mais profunda, que aí eu tiro força, eu vou avaliar sua força, vou saber se sua força de braço e de perna está bom ou ruim em relação ao seu corpo. Vou fazer resistência abdominal para ver se você está com uma resistência muscular, está bom ou está ruim. Aí eu vou saber também se a sua parte de core, resistência de core, força, está boa ou não. Aí tem que fazer adequação. Vai me mostrar se eu tenho que acrescentar mais exercício de abdominal ou menos exercício abdominal. Para fazer só a manutenção, se eu tenho que fazer um ganho dele também. Se eu tenho que colocar para você fazer um pouco em casa, se eu não preciso colocar para fazer em casa. Então eu faço esses ajustes dentro da avaliação, um pouco mais profunda. E dentro dessa mais completa que eu faço a força relativa de agonista e antagonista, para eu saber se você pode estar levando um índice de lesões de joelho ou até mesmo de musculatura da coxa. Se tiver uma relação diferente daquilo que é pedido mínimo, você vai estar predisposto a ter uma lesão muscular. Se tiver dentro do padrão mínimo, você vai estar equilibrado. Se você pratica o esporte, então ele já não é mais no mínimo, está um pouquinho acima essa equação. Se você não pratica esporte, só dia a dia normal, então
estando ali no nível mínimo, você provavelmente vai estar preservado sua articulação e sua musculatura. Tá bom? Outra coisa importante que me dá na avaliação física é a sua flexibilidade. Que me mostra flexibilidade? É importante para dores, principalmente eu faço a flexibilidade de só a extensão, né, aceitar e alcançar, vai me dar um parâmetro de você estar encurtado ou não. Isso me mostra se você vai ter uma predisposição de ter dores nas costas, principalmente na região lombar. Então, a avaliação vai me mostrar se você tem uma baixa flexibilidade e você vai ter uma predisposição a ter dores lombares, se você já não tem, né? Então, aí na avaliação, nos dá vários parâmetros para a gente montar o seu treino de uma forma mais assertiva e mais rápida, né? É por isso que é importante uma avaliação física bem feita, bem elaborada, bem distribuída, dentro daquilo que é necessário para as pessoas. Uma avaliação física voltada para a saúde ou uma avaliação física voltada para um atleta. Aí, dependendo da modalidade, tem exercícios, né? Tem testes, aliás, que são incluídos para duas modalidades diferentes, tem testes que não são incluídos, tem para uma e não tem para outra. Tá? Então, por exemplo, a gente vai falar aqui sobre o Chaturran, que é um teste de agilidade, indireto, mas funciona bem. Nós temos o Chaturran comum, né, que é o tradicional, e nós temos o adaptado. São duas formas diferentes. Eu quero avaliar sua agilidade apenas, né, em movimento, e eu quero avaliar depois uma outra com manuseio de um equipamento, por exemplo, bola, basquete. Olá, Letícia, boa noite. Com bola, basquete. Então a gente faz lá, ele vai fazer e eu vou ver se ele está, o tempo que ele leva, da agilidade dele. Se está boa, se está ruim, vou analisar ali em comparação aos outros atletas que ali se encontram. Ou se você já tem um parâmetro, pesquisa, você encontra alguns parâmetros mínimos, aí você vai saber se o seu atleta está bom ou se está ruim. E o que você vai ter que fazer para melhorar. Então, a avaliação física é exatamente isso. Nos dá parâmetros assertivos daquilo que eu tenho que montar, o profissional de educação física tem que montar para que você melhore o seu condicionamento físico, sua performance, ou se você atinge o seu objetivo que é emagrecer, a gente faça o ajuste para fazer esse treinamento para emagrecer, porque se você tem um pouco de déficit de força, a gente não tem como a gente entrar com um HIIT, entrar com um treinamento mais intenso. A gente tem que preparar você para entrar para um HIIT, por exemplo, ou para entrar para um treinamento mais intenso. Tem que preparar a sua musculatura para fazer o intenso, porque aí eu vou saber que no teste de resistência de força você está ruim, por exemplo. Teste de força pura você está legal. Mas no teste de resistência de força, lá, Neto, tudo bem? Boa noite. No teste de resistência você está ruim. E eu preciso que você tenha resistência muscular, você tenha uma resistência cardíaca, cardiopulmonar, para fazer um treino mais intenso. Então, às vezes, eu não coloco diretamente na esteira para fazer um HIIT, fazer um treino mais intervalado, um treino moderado intenso, mais intenso, um treino mais de alta intensidade. Olá, Wander, tudo bom? Um treino mais intenso na esteira, por exemplo, porque você não está preparado. Ah, mas na internet outra coisa é a internet. A pessoa está fazendo porque ela está preparada a fazer aquilo lá. Você ainda não está, porque a avaliação sua, quando eu faço a avaliação, você me mostra que você não está apto. Então, não posso colocar você lá. Tá? Para você fazer o exercício que vai acabar se machucando. Você não tem aquele condicionamento físico, cardiorrespiratório, para fazer, por exemplo, um HIIT. Ou HIIT curto, ou médio, ou longo. Eles são divididos, tá, o HIIT também. Então, você não está preparado para fazer. Então, prefiro fazer que você comece a condicionar um pouquinho. Mas é parecido com todo mundo. Às vezes é parecido, gente. Mas os meus objetivos, dentro daquele período, são diferentes.
eu busco você melhorar um pouco o seu cardiorrespiratório, eu busco melhorar um pouquinho a sua coordenação de passada. Se você precisa correr, você precisa estar bem coordenado na esteira, estar acostumado com a esteira ou com a bicicleta para você poder fazer a intensidade. Se você não estiver habituado com ele, você não vai conseguir fazer a intensidade. Os exercícios é a mesma coisa. Porque a gente tem o iniciante, a transição para preparar o seu corpo, preparar as suas articulações, preparar a tua musculatura, preparar a mente, preparar também, além da mente, a biomecânica do exercício, o exercício para que você faça uma melhor biomecânica com intensidade mais alta. Se você não tem guardado na cabeça o movimento, não tem como a gente progredir as cargas e até mesmo os exercícios, passar de um exercício mais base, um exercício um pouco mais complexo. Não tem como a gente fazer isso. A gente faz essa transição sem ter embasamento, a gente pode te lesionar ou até mesmo provocar alguns encurtamentos que futuramente a gente vai demorar para poder melhorar de novo. Então, há essa preocupação, eu tenho essa preocupação com os treinos, avaliando constantemente. Mesmo quando a gente não faz avaliação física, a pessoa não pede para fazer avaliação física, eu estou todos os dias, normalmente, avaliando você. Avaliando se você está apto a fazer uma troca do tipo de treino, você está apto a fazer um exercício um pouco mais complexo. Às vezes eu coloco um exercício um pouquinho mais complexo para eu ver como que vai. Às vezes eu recuo novamente, porque eu percebo que você não está apto, eu coloco algum outro exercício de complementar do que estava sendo usado para preparar para um exercício mais complexo. Então a avaliação física nos dá esses parâmetros. Se você tem encurtamento, se você não tem encurtamento, se você está um pouquinho com baixa mobilidade, se você não está com baixa mobilidade, se você tem dificuldade, se você tem dor no movimento. Na avaliação física eu vou saber disso. Se você tem dor no movimento, eu vou fazer um treino para melhorar primeiro essa dor, para depois a gente entrar no outro tipo de treino. Se a pessoa chega para mim e fala que tem dor, a primeira coisa que eu vou fazer, curar ela, é dar dor. Porque se não melhorar a dor, a gente não consegue treinar. Não consegue colocar intensidade, não consegue colocar força, não consegue colocar potência. Além disso, a articulação ou a musculatura lesionada, mal curada, lá na frente, vai causar muitos problemas. Tá? Então, sobre a avaliação física, é isso daí. Ela é importante. Então, né, concluindo sobre se é importante ou não, que foi a pergunta, né, da avaliação física. Chutei aqui de novo um negocinho hoje. Sobre a importância da avaliação física, então eu respondo que ela é importante. Porque é através da avaliação física que nos dá parâmetro. Olá, Thalita, tudo bom? É através da avaliação física que nós, profissionais de educação física, nós temos o parâmetro de qual estado você se encontra fisicamente, quais são as suas deficiências físicas, quais são as suas dificuldades de movimentos, onde estão alguns pontos de encurtamentos, e também dá para a gente fazer uma boa avaliação postural durante a avaliação. A gente vai percebendo se a pessoa tem uma escoliose, se a pessoa tem uma cifose, se tem uma lordose, se tem algum outro encurtamento. Às vezes eu já na hora da avaliação já peço para fazer alguns testes para eu entender onde que está a deficiência, para poder fazer o treino para melhorar essa deficiência. Se tem escoliose, como nós vamos trabalhar? Qual que está o lado? Como nós vamos trabalhar? Como alonga? Como não alonga? Então na avaliação já vou saber isso daí, como se encontra. Olá, Fernando. A pessoa para poder estar montando. Então é importante uma avaliação física. Nem se for a mais simples, para a gente ter um parâmetro inicial de como você está, de percentual de gordura, como está as suas dobras, como que está as suas circunferências, ela é importante para mim. Porque na reavaliação, quando a gente fizer uma reavaliação, vou saber se
treino que foi montado está adequado, foi adequado para aquilo que você precisava. Eu posso montar um treino o mais próximo possível do assertivo, mas às vezes eu não vou atingir o objetivo. Você pode ter um encurtamento, você pode ter um monta o treino, a pessoa fala, eu não consigo agachar. O meu agachamento ele é mais ou menos. Eu tenho uma dor, depois que eu montei o treino, eu tenho uma dorzinha no joelho, então a gente tem que remontar de novo o treino, tem que readequar, ajustar novamente. Às vezes dá para ajustar com o mesmo treino, às vezes tem que remontar de novo. Então por isso que a avaliação física adianta e muito o acerto da montagem de treino. Por isso que ela é importante para a gente poder montar o treino de uma forma muito assertiva, mais assertivo possível, né, para vocês, tá? Então, sobre a avaliação física, se ela é importante ou não, é isso aí que eu tinha hoje para comentar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos perguntando que eu vou respondendo aí para vocês, tá? Aguarda aí as perguntas, quem tiver. Se não tiver, a gente vai encerrar já a nossa live aí. Passei de novo, 10 minutos passei do tempo aqui novamente. Ano passado passei mais de 20 minutos, hoje já passei um pouquinho do tempo, mas não tem problema. Se vocês tiverem perguntas, pessoal que está estudando aí educação física, querer ter algum questionamento, como não é, o que faz, o que não faz, pergunta aí que a gente vai estar respondendo. Galera, então, sem perguntas, podemos encerrar. Espero que tenham gostado aí da live, então. Se alguém tiver alguma pergunta antes de encerrar, eu respondo aí para vocês, tá? Eu espero que tenham gostado, que tenha sido aí pelo menos um pouco informativo aí para vocês, porque eu já tive problemas aí que pessoas vêm me falar que fala, Andressa, pergunta. Então eu já tive problemas aí de alguns alunos de outros lugares vêm chegar perguntar para mim se a avaliação realmente não tinha importância, né? Me perguntaram também sobre avaliação física, numa outra live que eu tinha feito sobre a importância da musculatura, da massa muscular para a saúde. Isso, normalmente eu faço depois que eu aplico a anamnese, que a anamnese é a primeira parte da nossa avaliação. Que sem anamnese não tem como eu saber se você está praticando atividade física ou não, como se você se encontra, o mínimo você se encontra, porque é através da anamnese que eu vou saber o estágio de treinamento que você se encontra. E é pela anamnese que eu vou saber se você está tomando remédio, se você tem uma anemia, se você está fazendo acompanhamento nutricional, se você não está fazendo, se você toma suplementos, se você não toma, quais são os horários que você toma, quais não são. Aí eu tento entrar em contato, eu tento conversar com você e a nutricionista, ou entro em contato direto com a nutricionista, dependendo quem é, para a gente fazer alguns ajustes, se for necessário, da alimentação, por exemplo, ou do carboidrato, ou da proteína, ou do suplemento que você está tomando, e dos remédios que você está tomando. Se você toma um remédio, o que isso influi no treinamento? Dependendo do remédio, a gente não pode treinar de um jeito, pode treinar do outro, tem limite de intensidade. Você toma, logo vem, por exemplo, diabético, toma, logo vem, tem que ser um tipo de treino. Se você toma um remédio de diabetes de rápida absorção ou de lenta absorção, a gente tem que fazer algumas adequações aí no treinamento, tá? Então, por isso que a gente normalmente, a anamnese vem antes da avaliação. Normalmente eu mando a anamnese, quando é personal, né? Eu mando a anamnese, me responda a anamnese, depois eu marco o dia da avaliação, porque eu já tenho um pré-diagnóstico seu, aí eu vou saber se a avaliação que eu faço básica vai ser o suficiente, né? A avaliação que eu uso normalmente na academia vai ser suficiente ou não, tá? Então, quando não fizer a avaliação, a pessoa pode já começar a exercitar ou espera a primeira avaliação. Então, eu vou dar um exemplo aqui da maioria da galera aqui que vem aqui, tá? Ela chegou para mim, respondeu a anamnese, chegou primeiro dia aqui, vim para treinar, vou começar aqui a treinar com você.
Então, a primeira coisa que eu pergunto é, você tem dor? Já na primeira anamnese minha já ri. Você tem dor? Suas costas, articular, tem dor no pé, tem dor na articulação do joelho, dor nas costas? Não, não tem. Já fez esteira? Já. Então já tem um segundo ponto que eu posso onde eu posso já colocar. Já fez musculação? Já. Então já tem uma outra gama aqui para poder estar trabalhando. Faz tempo que você está treinando? Você treina ainda? Ah, eu parei faz 3 meses. Então já sei que... E treinou há quanto tempo? Treinei há 6. Então já sei que você é mais ou menos intermediário, você já tem um bom conhecimento dos equipamentos e, teoricamente, uma boa biomecânica. Tá? Então aí eu vou colocar para começar a ver como é que você se encontra nos aparelhos, se você está fazendo exercício, se você está com execução boa, se você está com uma boa postura, se você tem, se você foi ensinado, né, de uma forma adequada para poder fazer outros exercícios. Então é assim que normalmente a gente trabalha dentro de uma academia. Mas com o personal, quando entra em contato, sem anamnese, não treina. Sem me responder um mínimo anamnese, não treina. Principalmente quem nunca treinou, olá Diego, quem nunca treinou, não dá para fazer uma avaliação já de cara. Dá para fazer a básica, dobra o cutâneo, tudo. Como vou colocar a pessoa para fazer um agachamento se ele nunca fez? Como fazer a pessoa fazer o leg press se ele nunca fez? Eu preciso do leg para poder ter um parâmetro de força de perna. Uma relação de força de perna com peso corporal, eu preciso do leg. Para eu fazer força de membro superior, relação de força de membro superior com o corpo, eu preciso que ele faça um supino com barra. Então, se ele nunca fez, como que eu vou dar essa avaliação para ele de uma vez? Então, não dá. Então, normalmente, quando é iniciante mesmo, iniciante do zero, eu só faço a anamnese. Normalmente, se a pessoa quer fazer avaliação, quando é iniciante, eu só faço a base de casinha. Eu tenho um parâmetro onde eu vou começar. Eu dou uma analisada, eu vejo como é que está, analiso, eu peço a fazer um agachamento livre para eu ver se tem encurtamento, se não tem encurtamento, se ele consegue ter uma boa postura, se não consegue, para eu saber se eu tenho que colocar se dá para colocar um agachamento já com halter já direto, se o agachamento é um exercício muito complexo, primeira coisa, né? Então, para eu saber se dá para eu colocar um halterzinho, se eu vou ter que começar a fazer iniciação do agachamento, pedagogicamente, até a gente chegar no agachamento. Porque se tem algum encurtamento ou se tem uma má consciência corporal, a gente tem que fazer todo o processo pedagógico do agachamento, ensinar a agachar. As pessoas acham que agachar é simples, não é, é muito complexo, usa muitas articulações, usa muita musculatura, core, coxa, panturrilha, estabilizadores, então usa muita coisa. Então a gente faz esse diagnóstico na hora que vai fazer uma avaliação simples. Ou até mesmo na hora que chega, nunca treinei, eu vou colocar na esteira? Não, vou colocar na coisa mais simples do mundo, que é a bicicleta. A pessoa já deve ter feito bicicleta alguma vez na vida, se não fez, vai fazer estacionário, não tem problema de equilíbrio, nada, faz ali estacionarinha, só pedalar ali na boa, não tem risco de cair de lado, não tem risco de fazer nada, então a gente coloca ali normalmente, quando é iniciante, que a gente não tem uma avaliação, não tem nada, a gente faz por ali. Mas pelo menos uma avaliaçãozinha, pelo menos a anamnese eu preciso ter para poder ter um parâmetro de onde começar o seu treino, porque se toma remédio, preciso saber. Tá bom? Respondi a questão, Andressa. Eu dei uma prolongada aqui na resposta, mas respondi aí. Dá um joinha se eu respondi, por gentileza. Galera, mais alguma questão sobre a avaliação? Ah, beleza. Beleza, então. Qualquer dúvida, manda no zap para mim. Qualquer dúvida, se você tiver, manda no zap. Ou manda um direct no Instagram, tá? Que a gente vai estar respondendo aí para vocês, tá bom? Alguma dúvida mais aí, galera? Bom, aí eu agradeço aí a paciência de vocês, agradeço vocês estarem aqui comigo, já faz 45 minutos, praticamente nós estamos aqui. Eu agradeço muito aí a presença de todos. Se a gente não tiver mais nenhuma perguntinha aí dentro aí de uns segundinhos, nós vamos encerrar. Obrigado, Neto. Espero que tenha sido informativo.
e que vocês tenham compreendido a importância da avaliação física, até mesmo para vocês, né? Terem uma ideia aí de como vocês se encontram, estágio vocês se encontram fisicamente. Espero ter sido bem objetivo. Algumas coisinhas aqui deu umas caídas aí, claro, do som tudo, né? Devo ter conseguido ser objetivo aí para vocês e bem direto, né, sobre o assunto. Então, galera, como não tem mais perguntas, muito obrigado. Tenha uma ótima noite, um ótimo dia para todos. Que Deus abençoe. Até mais. Quinta-feira tem outra aí para a gente estar fazendo. Se alguém tiver uma ideia, manda aí. Vamos ver se a gente transforma uma live. Beleza? Um abraço a todos e muito obrigado. Deus abençoe.